Então, pessoal, essa aula aqui de hoje eu trouxe alguns exemplos de estudo do sinal, tá certo? De funções lineares, onde a gente vai trabalhar aqui algumas funções crescentes, funções decrescentes, né? E tentar entender algumas inequações com funções do primeiro grau, tá bom? Então, esse primeiro exemplo aí, você tem uma função do primeiro grau, obviamente, né? Que é y igual a x sobre 3 mais 3 meios, tá bom? Então, só por uma questão de completeza aqui, a gente identifica o nosso m, né, como sendo 1/3, tá bom? Que é o termo que multiplica o x, né? Então, y igual a mx mais b. E o ponto de interseção da reta com o eixo y é 3 meios. Como eu já comentei aqui com vocês na aula passada, o ponto de interseção da reta com o eixo y ele não é tão relevante para o estudo do sinal, tá bom? O que é mais importante aqui é a gente trabalhar com a inclinação da reta, que no caso aqui, como ela é positiva, né, é uma reta crescente, certo? Então, o que significa? Significa que à direita da raiz da função, né, a função vai ser positiva. A imagem dos valores que a função pode assumir são positivos. E à esquerda a gente vai ter negativo. Bom, então, para a gente começar, a gente segue aqui uma rotina que basicamente é encontrar a raiz da função, né? Depois a gente constrói o diagrama, tá bom? Como eu mostrei para vocês na aula, né? E depois a gente busca a solução. Tá bom? Eu vou seguir essa linha aqui e lembrando, eu não vou atrás de fazer o gráfico da função, né? A gente vai usar a ideia do gráfico apenas para complementar a solução, tá bom? Mas eu não quero fazer o estudo do sinal dessas funções usando o gráfico, né? Até porque mais na frente você não vai ser capaz de digamos, fazer o gráfico de uma função mais complexa e só depois fazer o estudo do sinal, né? Na verdade, o correto é você analisar justamente o que acontece nas raízes, né? E ver se a função é crescente ou decrescente para poder estimar aí em que momento é que ela é positiva, em que momento que ela é negativa, tá bom? Então, o gráfico aqui eu vou evitar, né? Eu realmente quero que vocês não tentem se apegar de inicial ao gráfico da função, e sim construir a lógica aqui de calcular a primeira raiz, fazer um diagrama e depois buscar uma solução, tá bom? Então, como o m é crescente, como é que a gente vai calcular a raiz aqui? A raiz, né, dessa função linear, a gente encontra fazendo f de x igual a 0, tá bom? Então, nesse contexto aqui, o que a gente tem? X mais 3 meios, certo? Igual a 0. Daqui a gente tira aqui x mais 3 igual a menos 3 meios, tá bom? Consequentemente, o x aqui é menos 9 meios, tá bom? Eu passo o 3 multiplicando para cá, que fica 9, né? Então, isso aqui é a nossa raiz, certo? É o ponto menos 9 meios ou menos 4,5. E agora a gente vai para o diagrama. Eu vou fazer essa primeira questão aqui bem compassadamente, né? Para a gente poder entender qual é o processo para se encontrar a solução, né? O que consiste o diagrama? Você vai escrever aqui o eixo x, mas sem fazer o gráfico da função, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso eixo x, tá bom? E eu coloco aqui o valor do ponto menos 9 meios. Você pode escolher em qualquer ponto aqui. Como a gente está trabalhando somente com a raiz, não importa muito bem a localização onde você coloca esse ponto. Então, digamos que o 9 meios está aqui, certo? Então, vamos começar escrevendo aqui 9 meios, tá bom? Que é menos 4,5, né? Se você quiser ser um pouco mais rigoroso, você pode dizer que aqui é o 0, né? E para cá seriam os valores negativos, né? Mas isso não é relevante. Bom, e agora? Né? E agora que, como a nossa reta é uma função crescente, tá bom? Isso significa que à direita da raiz, a função é positiva,
certo? E à esquerda da raiz, a função é negativa. Então, de posse disso daí, a gente pode agora buscar a solução do problema. O que consiste a solução do problema? A solução consiste em encontrar os pontos onde a função é zero, onde a função é positiva, certo? E onde a função é negativa, tá bom? Então, basicamente, o que você vai fazer é tentar encontrar aí a solução do problema e olhando para o diagrama sempre. Né? Sempre você procura a solução usando o diagrama, tá bom? Então, como é que a gente pode buscar aqui a solução nos três casos? Quais são os pontos onde o x é zero? Então, f de x vai ser zero para qualquer x pertencente, para x no caso, né? X igual a menos 9/2. Essa seria a primeira solução, né? F de x igual a zero. Onde é que o x vai ser positivo? Então, para qualquer x acima de menos 9/2, você tem f de x positivo. Então, aqui a solução, no caso, né? Então, aqui, primeira solução. Segunda solução, você tem o seguinte: x pertencentes aos reais, tá bom? Tal que x é maior do que menos 9/2. Por que isso? Porque a função é crescente, tá bom? E a terceira solução aqui, para o caso onde o f de x é negativo, como você está vendo aqui, é x pertencente aos reais, tal que x seja menor do que 9/2. Então, é uma questão simples aí, né? Onde você procura primeiro a raiz, faz o diagrama do estudo do sinal, lembrando, função crescente, à direita da raiz, né? Positivo. Função crescente, à esquerda da raiz é negativo, tá bom? Então, para você checar se isso aqui está coerente, se esse diagrama e essa solução está coerente, né? O que a gente pode recorrer? A gente pode recorrer agora ao gráfico da função, né? Como a gente já tem o ponto da raiz e tem a interseção, o gráfico não fica tão difícil assim de fazer, né? Então vamos tentar só fazer o gráfico aqui para verificar se está tudo ok, né? Vou fazer aqui nesse pequeno intervalo aqui, mas dá para a gente fazer, né? Está pequeno aqui, mas dá para fazer porque a gente já tem os dois pontos. Então eu vou passar aqui o eixo X, o eixo Y. Bom, aqui a gente tem o eixo X. Bom, e como a gente já sabe onde é que está a raiz está em menos 9/2. Aí menos 9/2 é quanto? É menos 4,5. E quanto é que é o ponto de interseção? 3,2. 3 sobre 2, né? Que é 1,5. Então eu vou escrever aqui, dizer que aqui é 1, 2, 3, 4. Né? Onde é que a função corta o eixo Y? 1,5. Então ela corta nesse ponto aqui. 1,5. Que é o nosso 3/2. Tá bom? E onde é que é a raiz dela? Menos 9/2. Menos 9/2 é menos 4,5. Então nós vamos aqui para menos 1, tentando manter a escala, né? Menos 2, menos 3, menos 4, né? E a gente vem até aqui, menos 5. Como é menos 4,5, a raiz é aqui no meio, tá bom? Então eu posso passar aqui agora a régua, né? Justamente porque eu tenho dois pontos, e aí eu tenho o gráfico da função do problema, certo? Aí você olha para esse gráfico aí, né? Essa reta, e aí verifica que de fato, né? Perceba aqui, ó, como esse ponto aqui é a nossa raiz, aqui é o ponto onde o x igual o f de x igual a zero, né? E acima desse ponto, ou seja, para valores, né, à direita de menos 4,5, a função assume valores positivos, está aqui, ó. Todo momento aqui ela assume valores positivos, ou seja, o f de x é maior do que zero. Né? As imagens da função, que são esses valores aqui, né, eles assumem valores positivos. E à direita, à esquerda, né, da raiz, a gente tem valores negativos. Então aqui a gente tem valores positivos e aqui a gente tem valores
negativos. Então o resultado está coerente, né? Sem precisar fazer o gráfico propriamente dito, a gente consegue encontrar a solução, tá bom? Bom, o segundo exemplo aí que você está vendo na tela, né? É uma função y igual a 3 menos x2, né? Ela não está organizada na forma convencional, onde a gente coloca primeiro o x, né? O termo que multiplica o x e depois o termo que é a interseção, mas é fácil você ver que isso daqui é y igual a menos x2, né? Basta reorganizar aí, mais 3. Então, daqui a gente identifica que o m é menos 1/2, bom? E o b é mais 3, certo? Então, você tem aí o valor da inclinação e você tem também o valor do b, tá certo? Então, bom, como o m aqui é menos 1/2, essa nossa função ela é decrescente. Tá bom? Então, decrescente. Isso significa que o que acontece à direita da raiz, né, é que a função f de x, a função, os valores de y, né, que é a nossa imagem, ela passa a assumir valores negativos. E à esquerda tem valores positivos, tá bom? Então, quem é a raiz aqui do problema? Vamos primeiro calcular a raiz. Para calcular a raiz, a gente faz y, ou f de x, né, que é o nosso y, igual a 0. Consequentemente, a gente tem menos x mais 2, menos x sobre 2 mais 3, igual a 0. Então, a gente tem menos x sobre 2 igual a menos 3. Tá bom? Agora a gente pode cancelar os negativos com negativo. Daqui a gente tira que x é igual a 6. Então, x igual a 6 é a nossa raiz. Tá bom? Então, vamos fazer agora o diagrama. Para fazer o diagrama, a gente vai colocar aqui um eixo x. Bom? E colocar a nossa raiz, que é 6. Então, o que acontece aqui é que a direita, tá certo, da função decrescente, a direita da raiz, quando a função é decrescente, a gente tem valores negativos. Tá bom? E à esquerda, né, da função, da raiz, desculpa, né, a gente tem valores positivos para a função. Tá bom? Então, a solução do problema aqui, ela é muito simples, né? Onde é que o f de x vai ser 0? O f de x vai ser 0, então a gente tem a nossa primeira solução aqui. Qual vai ser? X igual a 6. Tá bom? X igual a 6. Onde é que o f de x vai ser positivo? Ora, o f de x vai ser positivo quando x pertencer aos reais, tal que x seja menor do que 6. Tá bom? E onde é que o f de x vai ser negativo? O f de x vai ser negativo quando x pertencer aos reais, né? Ou seja, qualquer valor aqui à direita, né, de 6, que seja real, vai satisfazer a nossa terceira condição do f de x ser negativo. Então, você tem x maior do que 6 aqui como solução, né? Para você conferir se isso aqui está tudo coerente, a gente parte para fazer o gráfico, né? Para fazer o gráfico, a gente vai precisar de quê? Da interseção, que é 3. Já tem um ponto aqui que é a interseção. E a gente tem uma raiz, que é 6. Então, se você tem a interseção e tem a raiz, o gráfico não fica tão difícil assim. Você tem basicamente o eixo y aqui, o eixo x. Perceba que eu já resolvi o problema, tá certo? Só vou fazer o gráfico aqui para ficar mais fácil de visualizar. A solução está aqui. Você já fez o estudo do sinal dessa função, tá bom? Então, quem é o valor aqui do y? É 3, né? Então, 1, 2, 3. A função passa nesse ponto aqui, tá certo? E quem é a raiz? É 6. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem nossa função aqui, tá bom?
Se a gente passar aí uma reta, né, para juntar as duas coisas, a gente tem o seguinte. Tem esse tipo de função aqui. Que obviamente, como você está vendo, é decrescente. Tá bom? Então, concorda com o que a gente viu, que à direita da raiz, a função assume agora valores negativos. Tá bom? Todo mundo aqui é negativo em relação a y, né? As imagens aqui correspondentes são negativas, tá certo? E à esquerda é sempre positivo, né? Então as imagens aqui dos pontos à esquerda da função assumem valores positivos, tá certo? Então a gente fez dois exemplos, um com o coeficiente angular positivo, onde a função é decrescente, e outro com o coeficiente angular negativo, onde a função é decrescente, tá bom? E dá para a gente fazer o estudo do sinal aí de forma bem simples, tá certo? Bom, esse exemplo 3 aí, ele não é um estudo do sinal propriamente dito, né? Ele não diz de direto, né, para você fazer o estudo do sinal da função. Ele quer saber basicamente o seguinte, dada essa função aí, 4x menos 6, tá bom? Ele quer saber quais são os valores do domínio de x, né, que dão imagens maiores do que 2. Então, ele quer saber quais são os valores de x aqui no caso, né? Quem são os valores de x que produzem imagens maiores do que 2, tá bom? Para você responder essa questão, você vai ter que trabalhar com uma inequação, né? Então, qual é a inequação que a gente tem que procurar? 4x menos 6 ser maior do que 2. Aí você diz assim, eu posso passar o 6 para o outro lado, subtrair e depois dividir por 4 e encontrar uma solução. Você pode, mas tem que ter um certo cuidado em alguns momentos, e aí você perde toda a análise, né, do sinal da questão em outros casos, né? Se você pudesse, se eu mudasse um pouco a questão aqui, você teria mais dificuldades, né? Então, o ideal aqui é você, primeiro, né, transformar essa função aqui, 4x menos 6, né, em uma outra função que você já conhece, né, que você sabe interpretar aqui, que você sabe construir o sinal dela, né? Então, se você passar o 2 para o outro lado aqui, né, o que você vai ter? 4x menos 6 menos 2 maior do que 0. Ou seja, 4x menos 8 maior do que 0. Então, basicamente aqui você vai buscar quais são os valores de x agora, onde essa nova função 4x menos 8, certo? Que eu vou chamar de g de x. E aí eu quero saber quais são os valores de x, onde o g de x é simplesmente positivo. É como se fosse uma das soluções lá do estudo do sinal, onde você quer saber só onde ele é positivo. Bom, como é que a gente pode resolver isso daí? Calcular a raiz primeiramente. Então, g de x igual a 0 vai me fazer 4x menos 8. Consequentemente, passo o 8 para lá, vai ficar 8 igual a 4x, x igual a 2, né, que é a nossa raiz, né? Perceba que nem sempre essa raiz aqui, né, que é, na verdade, raiz de 4x menos 8, da nossa função g, mas nem sempre depois de uma manipulação desse tipo aqui, a raiz é a mesma raiz inicial. Tá bom? Então, perceba que você muda um pouco a função inicial aqui, né, e não tem a mesma raiz. Tá bom? Como você já mudou a função, não necessariamente a mesma raiz. Aqui, por exemplo, ó, o x, né, se for tirar a raiz aqui dessa função, a raiz é 3 meios, que é 1,5. Bom, então tome muito cuidado com a raiz daqui e a raiz dessa função, né? Então eu fiz uma transformação agora que eu trabalho com g de x. O resultado realmente vai ser o mesmo, a gente vai conferir depois, né? Então você tem aqui a raiz, vamos agora fazer o diagrama. Como é que fica o diagrama? Você tem aqui o eixo x, onde a gente tem o nosso x aqui, tem o 2. Essa função, né? Essa função aqui tem o mesmo, tem um coeficiente angular aqui positivo, né? Então ela é crescente, certo? Então se você fosse fazer um gráfico aqui, né, como ela é crescente, né, não precisa fazer o gráfico, mas ela seria assim, né, passando pela raiz. Bom, então isso indica que a direita da raiz é positivo e a esquerda da raiz é
negativo. Consequentemente, a nossa solução vai ser o quê? Onde é que o g de x vai ser positivo? Para x pertencente aos reais, né? É a nossa solução aqui, tal que x seja maior do que 2. Tá bom? Então, para qualquer valor de x maior do que 2, isso aí é verdade, né? A função agora g de x vai ser positiva e a função f de x vai ser maior do que 2. Tá bom? Então, você tem aí como resultado x maior do que 2 para qualquer que x seja maior, pertencente aos reais. Né? Então, vou fazer o gráfico agora dessa função e ver se isso aí que a gente encontrou faz sentido. Porque sempre uma ótima forma de checar se a sua resposta está correta é fazer o gráfico. Em geral, é melhor fazer o gráfico depois de obter alguma resposta. Né? Porque, dependendo de como você faz o gráfico, pode te levar a um resultado errado. Né? Então, muitas vezes o gráfico pode te... Se você não fizer um gráfico bem feito, né, você pode ser enganado pelo gráfico. Então, é melhor você procurar uma solução primeiro algébrica e depois ir ao gráfico ver se está coerente. Tá bom? Bom, vamos lá fazer o gráfico dessa função. Essa função f de x, que é 4x menos 6, tá bom? Ela tem como raiz, como a gente já identificou, né? Sendo 4x menos 6 igual a 0, isso aqui dá 6 quartos, né? Que é 3 meios, tá bom? Que é a mesma coisa de 1,5. E ela tem o b, que é a interseção, que é menos 6, tá bom? Então, se você for fazer o gráfico aí, vamos passar aqui o eixo y e um eixo x, certo? Perceba que para eu fazer a interseção, eu vou precisar, né, ir até uma interseção de menos 6. Né? Então, eu vou fazer aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Né? E a raiz, como eu encontrei, é 3 meios. Então, aqui tem a interseção e aqui a raiz. Como a raiz é 3 meios, é 1 meio. Então, 1, 2. Então, ela passa aqui nesse ponto, nesse outro ponto. Né? Então, o que a gente tem aí? A gente tem um gráfico que é assim. Bom, seria o nosso f de x. b igual a menos 6. Né? E aqui é 1, 2. O que ele perguntou mesmo inicialmente? Ora, ele perguntou quais são os valores de x, né, que a função f de x assume do domínio, que me dão uma imagem maior do que 2. E a gente encontrou que a solução era x maior do que 2. Isso faz sentido? Faz. Por quê? Né? Porque perceba que quando o x for igual a 2, né, quanto que vai dar a imagem? Então, o nosso f de 2 é quanto? 4 vezes 2 menos 6. Então, f de 2 é 2. Dá 8 menos 6. Então, o nosso f de 2 está aqui. Ó. É o próprio 2. Se você for perceber aqui pela escala, né, você tem o próprio 2. Então, isso me diz que para qualquer valor, né, acima de 2, no x maior do que 2, né, a minha imagem vai ser maior do que 2. Percebe aí? Não é a partir da raiz, porque aqui ele está pedindo, não é o ponto onde a função é positiva. Né? É o ponto onde o f de x é maior do que 2. Então, como eu fiz uma manipulação aqui, encontrei uma nova função g de x, tá certo? Eu encontro que ela vai ser positiva para x maior do que 2. Isso me diz que o f de x também é maior do que 2, como você está vendo aqui. Então, para qualquer valor do domínio que seja maior do que 2, a imagem dele também é maior do que 2. Ok? Então, é uma inequação aí diferente. No fundo, é um estudo do sinal, mas ele pergunta de forma direta onde que a função assume valores aí, né, maiores do que 2 e não positivos, tá bom? Então, o nosso quarto exemplo aí é uma função f de x igual a 3x menos 1 sobre 2.
E o que eu quero saber é quais são os valores de x que permitem que a imagem seja menor do que 4. Bom, quais são os valores de x que eu tenho que colocar nessa função para que o resultado seja sempre menor do que 4. Bom, como é que eu posso resolver isso daí? Então, o procedimento primeiro é organizar aqui o f de x, né? Para ele ser menor do que 4. O que a gente tem? 3x menos 1 sobre 2 menor do que 4. Então, o meu conselho é que vocês evitem, né, essa resposta, essa solução direta do problema. Né? Tentar buscar aqui uma solução que você passa o 2 para lá, 1 para lá, e depois isola o x, divide por 3. Então, dá para resolver aqui de forma direta, mas eu quero que vocês evitem isso, porque muitas vezes causa uma confusão e você não faz um estudo do sinal propriamente dito, da função. Né? Então, em outros casos de funções mais complexas, você pode ter problema. Né? Funções não lineares, né? Funções aí, futuramente trigonométricas. Né? Então, para a função linear, funciona, né? Desde que você não se atrapalhe com os sinais. Né? Mas é bom evitar esse tipo de raciocínio, né? Porque é muito mais simples você partir para o estudo do sinal. Né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem 3x sobre 2, menos 1 meio, então eu separei aqui as duas frações, menos 4, menor do que 0. Né? Então fica 3x sobre 2, menos 1 meio, e aí como o MMC de todo mundo é 1 meio, né? Desculpa, é 2, né? Fica menos 8 aqui. Né? Então, a gente pode 3x sobre 2, menos 1 meio, menos 8 meios dá menos 9 meios. Pronto. Então a gente fica com essa inequação aqui. Uma nova, né, inequação. Então, o f de x vai ser menor do que 4 para os valores de x em que essa função for negativa. Bom, é a mesma coisa. A gente já viu no exemplo anterior que conduz ao mesmo resultado. Então, essa função aqui, ela tem, né, esse g de x agora, que eu vou definir como sendo 3x sobre 2 menos 9 meios, ele tem m igual a 3 meios, ou seja, uma função crescente, e o b é menos 9 meios. Bom, então, qual é a solução aqui? Raiz dessa função vai ser 3x sobre 2 menos 9 meios igual a 0. Daqui a gente tira aqui 3x sobre 2 igual a 9 meios. Tá bom? Eu posso aqui cancelar 2 com 2. O 3 com o 9 sobra 3 e aqui sobra 1. Então, a gente fica com x igual a 3. Então, x igual a 3 é uma raiz. Vamos fazer o diagrama. O diagrama me diz o seguinte. M é positivo, tá certo? Então, M é positivo, a função é crescente. Então, está aqui o meu eixo x. A raiz é 3. Se a função é crescente, né? Então, para o lado direito, a gente tem valores positivos. E para o lado esquerdo, a gente tem valores negativos. Bom, então, solução do problema. Solução do problema é x pertencente aos reais, né? Porque eu quero o quê? Eu quero os valores negativos. Ó. Quem são? X pertencente aos reais, tal que x seja menor do que 3. Bom, x menor do que 3. Terminou a questão. A solução é essa. Vamos ver se está coerente com o gráfico da função original. Né? Porque a função original era 3x sobre 2 menos 1 meio. Será que esses valores aqui de x menor do que 3 me dão valores menores do que 4 para a imagem de f? Né? É isso que a gente vai verificar num gráfico. Então, a função agora f de x, ela tem a seguinte característica, 3x sobre 2 menos 1 meio. Então, o m é 3 meios, né? O b é menos 1 meio, e a raiz, né, é quanto? Ora, a raiz aqui, para você tirar a raiz, vai ficar assim, ó, 3x
menos 1 meio. Isso aqui vai sair no final das contas. Passa o menos meio para lá, divide, né? Então fica assim, ó, x igual a 1 meio vezes 2 terços, né? Divide pela fração. 1 meio aqui fica 1 terço, x igual a 1 terço. Olha como é interessante, ó, a raiz aqui da função f, né? Bem diferente, né? Porque da função g, a gente tinha encontrado que a raiz era x igual a 3, o m era 3 meios e o b era menos 9 meios. Tá bom? Aqui o m é 3 meios, manteve o m, né? O b agora é menos 1 meio, mas a raiz é 1 terço, então é bem diferente. Tá bom? Essa função aí. Como é que fica o gráfico? Vamos lá. Para fazer esse gráfico eu vou precisar aqui de menos 1 meio e 1 terço. Então não precisa nem ser um gráfico com escala tão grande, né? Menos 1 meio é menos 0,5 e 1 terço é 0,333, né? Infinito, né? Então eu posso colocar aqui 0,3, aproximar, que vai ficar um gráfico coerente, né? Então você tem aqui y, certo? X e para eu fazer um gráfico aqui e analisar a resposta, eu vou precisar pelo menos ir até 3, né? Por quê? Porque para valores menores do que 3 é que eu tenho a minha solução, né? E eu vou querer uma imagem que seja menor do que 4, tá bom? Então, como é que fica aqui, né? Esse gráfico, ele toca o ponto, então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, para o lado negativo também a gente coloca aqui mais ou menos a mesma escala, né? Vamos lá. Então, nesse contexto aqui, o que a gente pode fazer, né? X igual a interseção é menos 1 meio, né? Então, menos 1 meio é menos 0,5. Então, toca aqui o ponto menos 0,5. Certo? Tudo bem? Menos 0,5. E aqui toca x igual a 1 terço. Né? Então, x igual a 1 terço é 0,33. Então, divido aqui esse intervalo em 3. Né? E aí eu fico com esse ponto aqui. Tá bom? Então, o que a gente tem? A gente teria mais ou menos um gráfico. Né? Como os pontos estão muito próximos aqui, né? É interessante também que você substitua, se você quiser, né? Substituir outros valores. Né? Por exemplo, x igual a 1. Né? Quanto é que dá aqui? Vamos fazer uma tabela aqui do lado. Fazer assim. Para não ficar um gráfico muito pequeno, né? Então, vou fazer uma tabelinha aqui do lado, certo? Com os valores seguintes. Então, aqui a gente tem x e tem o f de x. Eu já sei que a raiz, né, é o nosso 1 terço. Tá bom? Então, 1 terço, aqui vai dar 0. Tá bom? Eu sei também que quando x for 0, aqui vai dar menos 1 meio. Né? Quando x for 1, dá quanto? Quando eu coloco 1 aqui, fica 3 meios menos 1 meio, que dá 2 meios, que é 1. Então, o ponto 1, 1 aqui faz parte do gráfico. Então, você pode colocar aqui o ponto 1, 1. Faz parte também do gráfico. Né? Quando o x for, por exemplo, 2, né? Vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 meios menos 1 meio, que dá 5 meios. Né? 5 meios é 2,5. Então, 5 meios, se for 2, né, dá 5 meios. Né? Quando for 3, vamos continuar aqui. Quando for 3, a gente tem 3 vezes 3, 9. Sobre 2,
Então vai ficar 9 meios menos 1 meio, que dá quanto? Dá 8 meios, que é 4. E quando for 4, a gente tem quanto? 4 vezes 3, 12. 12 meios menos 1 meio, que é 11 meios. Então a gente tem aqui 11 meios. Quanto equivale a 11 meios? 5,5. Né? Então vamos lá colocar esses pontos aqui para facilitar. Então, quando x é 2, aqui, 2, 1, né? O y é 5 meios, que é 2,5. Então, você vem aqui, 2,5. Isso aqui é 2, isso aqui é 1, aqui é 3 e é 4, 2,5. Quando x é 3, o y é 4. Então, aqui é 3, o y é 4. Não precisaria você fazer o gráfico, isso eu quero saber, estou fazendo para fim de completeza, né? Quando x é 4, dá 5,5. Então, você tem aqui o ponto 5,5, entre o 5 e o 6. Você tem mais ou menos aqui esse ponto. Certo? Aqui já dá para esboçar a ideia, né? Então, você tem aqui um gráfico, tá bom? Gráfico da sua reta aqui. Já dá para ter uma ideia do que a gente está perguntando. O que ele está perguntando no começo? Quais são os valores de x que me dá uma imagem menor do que 4? Certo? Onde é que a imagem é menor do que 4? A imagem menor do que 4, aqui. Todos esses valores aqui são menores do que 4. Concorda? E onde é que isso aqui é menor do que 4? Ora, como a imagem 4 corresponde a um ponto do domínio que é o 3, que é justamente o limiar da nossa solução aqui, tá certo? Qualquer ponto do domínio que seja menor que 3 vai me dar uma imagem menor do que 4. Certo? Então, qualquer ponto do domínio menor do que 3 me dá uma imagem menor do que 4. É justamente isso que ele está perguntando. Só que você não precisa recorrer ao gráfico. Você pode recorrer a uma solução analítica aqui, né, por algebrismo aqui, né, e encontrar a mesma solução. Qualquer x pertencente aos reais, de tal forma que o x seja menor do que 3. Tá bom? Bom, esse último exemplo aqui é um exemplo bem mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo interessante. Por quê? Porque agora você tem duas funções lineares, obviamente, uma crescente e a outra decrescente. E ele quer saber quais são os valores do domínio, né? Quais são os valores de x, onde o f de x é maior ou igual ao g de x. Né? Ou seja, pode ser igual, né? Que é os pontos de interseção, mas eu quero saber quem são os pontos onde o f de x é maior do que o g de x. Bom, será que existem esses valores, né? É isso que a gente vai tentar encontrar aqui sem fazer gráfico, tá bom? Depois eu faço o gráfico só para a gente conferir, né? Então, como é que fica? O que eu quero, no fundo, é 2x mais 3 maior ou igual a menos x mais 1, certo? Menos x mais 1. Do jeito que está aqui, não dá para a gente dizer muita coisa, né? O ideal é a gente tentar passar todos os valores para o outro lado e tentar estudar o sinal aqui da função. Então, o que a gente tem? 2x mais x mais 3 menos 1 maior ou igual a 0. Né? Então, a gente tem 3x, 2x mais 2 mais x é 3, mais 2 maior ou igual a 0. Então, a gente tem uma nova função aqui que eu vou chamar de h de x, que é 3x mais 2, e eu vou procurar saber, né, quais são os valores de x que h é maior ou igual a 0. Então, é um novo estudo do sinal, só que agora com uma função diferente. Ó. Perceba que o h de x não tem nada a ver com as funções originais. Por quê? Porque ela tem uma inclinação diferente, ó, das duas.
E tem também as interseções diferentes. Mas eu consigo fazer o estudo do sinal dessa função sem problema nenhum. O que eu preciso fazer para estudar o sinal? Preciso calcular a sua raiz primeiro. Né? Então, quem é a raiz? Raiz de h de x vai ser 3x mais 2 igual a 0. Né? X igual a menos 2 sobre 3. Né? Que, se você fizer aí a continha, né, deve dar aproximadamente menos 0,66 aí, 6 finitamente. Né? Bom, mas é menos 2/3. Vamos para o diagrama. Fazendo aqui o diagrama do lado. Né? Primeiro, como a função h de x possui um m positivo, então o nosso m aqui é igual a 3, né? Função crescente. Tá bom? Isso significa que quando você colocar a raiz aqui, né? A raiz é menos 2/3. Tá bom? Como a função é crescente, ó, só para dar a ideia aqui, a parte direita da raiz, né, é positivo e ao lado esquerdo da raiz é negativo. Tá bom? Mas o que eu estou procurando? Quais são os pontos onde o h de x é 0 ou maior do que 0? Ou seja, o 0 também vai ser incluso aqui. A raiz vai estar inclusa. Então, é onde que a gente tem a raiz ou quando a função for positiva ou quando a função for 0. Então, quem é a solução aqui? Solução do problema. Perceba que é trivial, né? Assim, quando você faz algebricamente, sai rápido, né? Mas, quando a gente vai fazer graficamente, aí às vezes confunde um pouco. Por isso que eu digo que é melhor partir para a álgebra primeiro, né? Depois você tenta fazer no gráfico e visualizar a resposta, se a sua resposta está coerente. Então, solução. X pertencente aos reais, né? Tal que x seja o quê? Eu quero, né, o lado positivo da equação. Tá bom? Então, eu quero pegar os valores de x, o domínio, que me dá o h de x positivo. Então, é x maior ou igual, porque também tem um igual a 0, né, a menos 2/3. Tá bom? E essa é a solução do problema. Aí você sempre fica na dúvida, né? Será que está correto isso? Vamos olhar para o gráfico da função. Né? O gráfico das funções, né? Você tem duas. E aí eu quero saber onde é que o f de x é maior do que o g de x. Será que é a partir desse ponto aqui mesmo? Essa é a grande questão. Tá bom? Vamos ver. Vamos fazer o gráfico do f de x. Então, vou fazer uma tabelinha aqui do lado para f de x, né? X e f de x. Sempre quando você tiver uma função que você não entende muito ainda como é que é o gráfico dela, você pode partir para a tabela, né? Basicamente você precisa de dois pontos, né? Que é a raiz e a interseção. Né? A raiz dessa função aqui, que é quando o f de x for 0, né? Como é que ficaria? Quando é que o f de x vai ser 0? O x vai ser 0 quando você tiver menos 3 meios, né? Passa o 3 para o outro lado. Então, você tem menos 3 meios, o f de x está 0. Né? E a interseção é o próprio 3. Então, aqui é quando aqui for 0, aqui é 3. Né? Quando aqui for 1, o f de x, quanto é que dá? Quando o x for 1, quanto é que dá o f de 1? Dá 5. Né? Quando o x for 2, vamos fazer mais um ponto. Não precisa, mas vamos fazer. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. Né? Lembrando que a raiz dessa função aqui, a raiz dessa função, não é a raiz da função que a gente manipulou. Né? A raiz dessa função é quando o f de x for 0. Quando o f de x for 0, esse 3, né, passa para cá.
negativo, vai ficar menos 3/2. Bom, então, menos 3/2 é uma raiz. Isso aqui vai dar 0. Bom, vamos fazer o gráfico de f de x. Depois a gente tenta colocar no meio aqui o f de x, o g de x, né? Então, vamos lá. Você tem aqui esse eixo, né? A gente tem aqui o eixo x. Vamos lá. Quando o x for 0, a função dá... A gente vai precisar ir até 7, né? Então, vamos lá. Tentar fazer aqui de... A gente precisa de 7, né? A gente pode ir de meio em meio centímetro aqui, né? Para facilitar. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, quando o x é 0, o y é 3, então está aqui o 3. Bom, quando o x é 1, então vamos aqui, ó, 0, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, quando o x for 1, o y é 5, né? Então, você tem esse ponto aqui, ó, 5. Aqui é 5, aqui é 1. Quando o x for 2, dá 7. Então, você tem 6, 7. Então, você tem mais ou menos esse gráfico aí dessa função, né? Esses 3 pontos aqui, basta 2, né? Mas 3 pontos já garante aqui uma boa linearidade aqui da reta. Que ponto é esse? É a raiz. A raiz é menos 3/2. Então, esse ponto aqui, com certeza absoluta, é o quê? Menos 1/2. Então, você tem 1 aqui, ó, 2, né? Então, é menos 3/2. Bom? E a função g de x? Como é que fica? G de x, vamos fazer aqui do lado da tabela. Você tem a função g de x. Perceba que ela é uma função agora decrescente, o g de x, né? Tem um m negativo. Então, x e g de x. Bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uns 4 pontos, né, juntamente com a raiz. A interseção, quando o x for 0, dá 1. Foca no 1. Certo? Quando o x for 1, dá 0. Olha só. A gente já descobre a raiz, né, substituindo x igual a 1. A raiz já é 1. Quando o x for 2, dá menos 1. Quando x for 3, dá menos 2. Né? Função menos x mais 1. Quando x for 0, né? 0 e 1. Quando x for 0, aqui dá 1. Quando x for 1, dá 0. Quando x for 2, dá menos 1. E quando x for 3, dá menos 2. Bom, com isso a gente já consegue fazer o gráfico da função. Como é que vai ficar esse gráfico aí? X igual a 0, y igual a 1. Então, a gente tem esse ponto aqui, vou fazer de azul. Né? X igual a 1, y igual a 0. Então, a gente tem esse ponto aqui. Né? X igual a 2, y igual a menos 1. Então, aqui já é negativo. Ó. Esse ponto aqui. X igual a 3, y igual a menos 2. Então, você tem já esse ponto aqui. Com isso, a nossa segunda reta passa a ser algo desse tipo aqui. Ó. Tá bom? Tem uma interseção, né? Aqui. Que ponto é esse, essa interseção? Será que você já fez essa conta? Né? Será que tem que fazer de novo essa interseção? Que ponto é esse? A interseção, tá bom? É a mesma, você pode perceber que é a mesma coisa de você igualar essa função a essa daqui. Né? Quando você iguala o f de x ao g de x. Essa conta você já fez. Por quê? Porque essa conta da igualdade das duas funções é o próprio h de x. É a raiz do h de x. É o próprio valor menos 0,6. Né? Por uma questão só de completeza, eu vou fazer. Então, 2x mais 3, né? Tem gente que às vezes não acredita, né? 2x mais 3
é menos x mais 1. Isso aqui seria o ponto de interseção. Você está procurando aqui qual é o x que dá a interseção. Então, x, 2x mais x igual a 1 menos 3. Né? Vai ficar 3x igual a menos 2. Olha que interessante, x é menos 2/3, né? Que é justamente a raiz de h de x. Tá bom? Então, esse ponto aqui é a nossa interseção, esse x. E aí a pergunta dele era o quê? Quais são os valores de x onde o f é maior do que o g? A reta azul é o g. Essa reta preta aqui é o f. Não foi isso que a gente fez? Quais são os valores de f de x? Quais são os valores de x onde o f é maior do que o g? Ora, o f vai ser maior do que g para todo esse intervalo aqui, ó. Toda essa região aqui. Concorda? Onde é que isso acontece? Desde a interseção, ó. Então, por que a solução é x maior do que menos... x maior é igual a menos 2/3? Porque qualquer valor do domínio, ó, dessa região aqui. Qualquer valor do domínio dessa região, o f é maior do que o g. Tá certo? Por isso que a solução é x maior ou igual a menos 2/3. Porque nessa situação, a partir da interseção, o f é maior do que g. Tá bom? Antes, não. Antes o g é maior do que o f. Né? Perceba que o g é maior do que o f. Aqui não. O f é maior do que o g. Que é justamente o que a gente quer. Tudo bem, pessoal? Então, essas aí são os exemplos que eu trouxe para vocês sobre inequações aí de funções lineares. Tá bom?